Fui viajar com meus amigos e passamos perrengue com um barco alugado. Oi, eu sou a Julie e tá começando mais um relato neste canal, então vamos pro relato de hoje. Eu e meus 3 amigos decidimos fazer uma viagem de fim de semana para uma cidadezinha charmosa no interior. Estávamos doidos para relaxar, explorar a natureza e dar boas risadas juntos, longe da correria da cidade grande. Saímos na sexta-feira à tarde, todos animados, alugamos um carro e partimos, conversando e rindo a viagem inteira. O Pedro, nome fictício, que estava dirigindo, é aquele tipo de motorista impaciente, sabe? Aquele que reclama de tudo e de todos. Mas a gente já estava de boa e tentamos acalmá-lo. Chegando na cidadezinha, encontramos uma pousada super fofa e logo depois saímos para explorar. Fizemos trilhas, nadamos em cachoeiras e comemos muito bem. Tudo estava perfeito, até o domingo de manhã, quando resolvemos fazer um passeio de barco no lago próximo. O Pedro, todo confiante, quis alugar um barco, daquele tipo a motor. A gente queria pedalinho, mas ele insistiu, disse que sabia tudo e, apesar de não ouvir as instruções de segurança, confiamos nele, sim, momento de ingenuidade. Então lá fomos nós, com o Pedro no comando. O Pedro estava achando que era o rei do mundo e não estava passando nem sinal de Wi-Fi. Vocês sabem aonde. De repente o barco bateu em um tronco submerso. Aí foi um Deus nos acuda. O Pedro ficou com uma cara de ferrou, galera. Parecia que tinha visto, meu Deus, parecia que tinha visto o capiroto. No barco começou a brotar água e foi aquele desespero. O João, também nome fictício, que sempre foi meio atrapalhado, começou a tentar tirar a água com uma garrafa de plástico. E eu e a Luísa gritávamos mais que torcida em final de campeonato. E o Pedro, do alto da sua sabedoria, só sabia dizer: calma, gente, eu dou um jeito. Pois é, o jeito dele foi remar desesperado com um remo só, enquanto a gente tentava não virar jacaré. Eu acho que faltou a parte de comida, eu acho que ele quis falar enquanto a gente tentava não virar comida de jacaré. No fim conseguimos chegar na margem mais próxima, todos molhados e com metade das nossas coisas boiando no lago. Gente, isso tá parecendo cena de filme. Aí começou a verdadeira aventura. Molhados e sem um tostão, tivemos que pedir ajuda. A Luísa, com seu charme, conseguiu convencer um senhorzinho que estava pescando a nos dar uma carona de volta para a pousada. Mas claro que não podia ser tão simples. O carro do homem era uma verdadeira relíquia. Parecia que ia se desmontar a qualquer momento. O Pedro, que já estava na pior, ainda teve que sentar no banco de trás, que mais parecia um pula-pula de tão mole. Tremelicava que só. Cada buraco na estrada era uma gargalhada nossa e um ai minhas costas do Pedro. Na volta para a pousada, o clima estava bem leve. O Pedro estava se sentindo culpado e a gente estava exausto, mas não parava de rir. Quando chegamos, a Luísa sugeriu que nos reuníssemos para conversar sobre o que tinha acontecido. Acabamos rindo das situações engraçadas da viagem e refletindo sobre tudo. Lembramos que teríamos que pagar a multa pelo que fizemos no barco. E foi como se tivéssemos levado um belo balde de água fria na cara. A cada gota, um. E esse é só o terceiro dia de viagem. Rimos, né? Porque o que eu peço pra quem tá cagado? A propósito, o Pedro percebeu que sua impaciência e excesso de confiança tinham colocado todos nós em risco. Ele prometeu ser mais cuidadoso e ouvir mais os amigos nas próximas situações. Nós também reconhecemos que poderíamos ter sido mais firmes em expressar nossas preocupações. A viagem não foi perfeita, mas nos ensinou uma coisa importante: a importância da paciência, da colaboração e de reconhecer que ninguém é perfeito. As melhores lembranças não são feitas só de momentos felizes, mas também dos perrengues que passamos juntos. E assim voltamos para casa com uma história hilária para contar e com a amizade ainda mais forte. Nossa, eu consegui imaginar um filme vendo esse relato. Bom, como esse relato, no momento que eu estou gravando, está somente com 6 minutos, então eu vou ver outro
outro vídeo pra vocês, outro relato pra vocês. Que legal, eu encontrei mais outra dessas mesmas pessoas essa mesma pessoa que postou, eu encontrei outra história com as mesmas pessoas. Que legal, eu não sabia disso. Vamos lá. Tem outra história minha, do Pedro, João e Luísa, que são os nomes fictícios. Dessa vez decidimos fazer um programa mais tranquilo e fomos ao cinema assistir a um filme que estava todo mundo comentando. O cinema escolhido foi um independente, em um lugar recolhido. Eu acho que talvez tenha. Em um lugar recolhido da cidadezinha do interior onde morávamos e com aquele charme de cinema antigo e caseiro. Chegamos no cine numa sexta-feira à noite, super animados. A fila estava imensa para uma cidadezinha no interior, mas não nos importamos porque o papo estava ótimo. O Pedro, hoje, gente, sempre o Pedro. O Pedro, claro, estava reclamando do tempo de espera, enquanto a Luísa tentava convencê-lo de que ia valer a pena. Conseguimos nossos ingressos e depois de pegar pipoca, refrigerante e umas guloseimas, finalmente entramos na sala. O filme começou e estava todo mundo virado na tela. Tudo estava indo bem até que, na melhor parte, o projetor começou a dar problema. A tela ficou preta e o som parou. A sala inteira começou murmurando, aquele breu na sala e a gente entrou em modo de... E agora, José? O Pedro começou a gritar, chama o gerente! E eu e a Luísa não sabíamos se ríamos ou se ficávamos com vergonha, porque o gerente era o tiozinho da paróquia e parecia mais desesperado que a gente. Isso tá parecendo filme. Depois de uns minutos, ele apareceu e anunciou que haveria uma pausa técnica para resolver o problema. Como se não bastasse o transtorno, o João, que já estava com um copo gigante de refrigerante, resolveu se mexer, derramando tudo em cima da Luísa. Meu Deus, que amizade. Gente, esses amigos se enfiam em cada perrengue. Só imagina, a Luísa parecia um participante do Tá no Ar, gritando, sai de perto de mim, seu desastrado. Pedro e eu ríamos tanto que mal conseguíamos respirar. Nossa, deve ser muito legal ser amigo desse povo. Finalmente, depois de uns 30 minutos, o problema foi resolvido e o filme começou. Mas claro, nossos assentos estavam ensopados e a Luísa estava um verdadeiro pinguim de refrigerante. O João, tentando se redimir, foi buscar guardanapos, mas acabou tropeçando no caminho de volta. Gente, que isso? E o guardanapo chegou meio sujo, mas era o que tinha, então a Luísa agradeceu. Eis que ele me solta. Mano, tô ficando todo grudento, cê me paga. Eis que ela me solta. Mano, tô ficando toda grudenta, cê me paga. E eu e o Pedro não conseguimos mais parar de rir. Só ouvíamos de todo canto. Quase fomos expulsos do lugar. No final, conseguimos assistir o restante do filme, mesmo meio desconfortáveis. E olha, foi incrível. Quando o filme terminou, fomos conversar sobre o tio da paróquia. Fomos conversar com o tio da paróquia, que nos ofereceu ingressos gratuitos para outra sessão como uma forma de desculpa. Saímos do cinema rindo das situações absurdas e planejando nossa próxima ida, mas dessa vez com o João longe dos refrigerantes. O passeio ao cinema não foi exatamente como planejado. Os momentos de perrengue criaram as melhores histórias e fortalecem... Os momentos de perrengue criam as melhores histórias e fortalecem as nossas amizades, né? Ai, gente, esse povo deve ser muito legal ser amigo deles. Tudo desastrado. Ai, ai.